Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast. O Mericast tem o apoio da Elo Forte, que é uma consultoria da XP Investimentos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Eduardo Bordim. O Eduardo Bordim, ele é um oftalmologista que fez a sua faculdade na Universidade Católica de Pelotas, residência no Hospital São Vicente de Passo Fundo e fez a especialização do Banco de Olhos de Porto Alegre. O doutor Eduardo, ele é membro de praticamente todas as sociedades de oftalmologia, inclusive do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e um especialista principalmente em glaucoma. Então vai ser uma conversa super boa, super leve, mas também muito informativa, porque a gente sabe de muitas pessoas que possuem a doença de glaucoma e também vamos falar sobre catarata, que é um índice enorme e eu tenho várias dúvidas sobre isso. Então fiquem com a gente, curtam esse episódio e depois façam seus comentários. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo ao Mericast. Estou muito Obrigado. contente que tu está aqui comigo. Obrigado, Maria. Eu que agradeço a participação no teu podcast aqui. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui. Que bom, né? E hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre oftalmo, né? Uhum, Que é uma área tão instigante, porque a gente não se dá conta da complexidade do que os olhos, né? uhum, A complexidade do órgão olho, né? uhum, Mas antes de tudo, eu queria te perguntar como é que tu chegou na oftalmo? Bom, eu um pouco suponho, né, uhum. que o teu pai era oftalmologista, mas eu queria que tu me contasse assim, ó, tua formação foi na Universidade Católica de Pelotas. Isso. Como é que se deu a decisão por fazer medicina? Como é que foi essa tua trajetória? O que teve de difícil? Quanto o pai influenciou? Uhum, Queria muito saber dessa é. história. Bom, a trajetória na oftalmologia é interessante, assim. A gente, claro que tem a experiência de ter vivido a oftalmologia dentro de casa, né? Como meu pai era oftalmologista. O caminho ele foi interessante, porque, na verdade, antes de eu decidir pela oftalmologia, pela medicina, enfim, eu queria fazer engenharia civil, né? Queria fazer engenharia civil, estava na dúvida se não faz talvez arquitetura, eu tinha bastante habilidade com a questão de desenho, né? Então, mas a medicina surgiu no último ano, em 2000 e quando terminei o colégio, enfim, Uhum. e decidi pela medicina. Claro, a influência familiar foi O importantíssima, pai porque o queria que pai vocês não. Na não? verdade, sim, o meu pai queria que a gente fosse ele demonstrava indiretamente o desejo que os filhos seguissem a carreira dele. Mas ele não demonstrava isso em palavras: "Ó, façam, né, Uhum. medicina". Até porque ele ele fez engenharia, começou com engenharia mecânica, engenharia civil, não me lembro. Ele fez alguns semestres, acho que não sei se um ou 2 semestres, e desistiu. Chegou a fazer uma outra faculdade, começou outra faculdade, depois acabou decidindo pela área médica. Ele teve que trabalhar um tempo para fazer resguardo financeiro, para poder fazer a faculdade, enfim. E ele demonstrava esse desejo, né, da gente fazer medicina indiretamente, não direto. Ele não forçava: "Olha, vocês têm que serem médicos, né, vocês têm que seguir a carreira médica". Mas a gente notou que ele ficou muito feliz quando, principalmente eu, quando eu comecei, né, quando decidi pela medicina, depois o Gustavo, depois o Fernando, porque nós somos em 3 irmãos. Mas em nenhum momento ele colocou a gente dentro da oftalmologia de uma forma direta. Então a medicina surgiu pela relação familiar, ele era apaixonado pela profissão dele. Tu via que ele trabalhava com amor mesmo. E hoje que a gente convive com alguns pacientes, enfim, que eram pacientes dele, tu via que os pacientes amavam ele, amam ele, assim, até hoje sentem uma falta gigantesca da presença dele. Dizem que ele era, na consulta médica,
algo assim extraordinário. Não é porque é meu pai, mas é o que os Mas pacientes... é legal, né, de poder escutar isso em relação dá a uma satisfação enorme, sabe? E, claro, ele acabou... então, teve essa influência dele. Dentro da medicina, eu não passei direto no vestibular, no que eu decidi, fiz mais 2 anos de cursinho, enfim, até ser aprovado na faculdade de medicina, quando eu fiz, aí fui aprovado em Pelotas, comecei a cursar. Mas toda a família era de Pelotas? Não, minha família é de Passo Fundo, Tá. né? Toda a minha família é de Passo Fundo, e a gente acabou vindo para Porto Alegre em função do pai, né? O pai fez residência aqui em Porto Alegre e acabou ficando por aqui, não quis voltar para lá. E aí veio todo mundo para cá. Os 3 filhos já eram nascidos, todos nascemos em Passo Fundo, e acabamos nos mudando para cá em 1989. E, enfim, aí eu, dentro da carreira médica, enfim, do que eu iniciei a faculdade, então, em Pelotas, em 2004, não tinha essa percepção da oftalmologia. Eu tinha a questão de, vou fazer medicina, vou aprender medicina, e depois eu decido, no decorrer da faculdade, o que eu vou seguir. Interessante, em nenhum momento ele forçou também a gente fazer oftalmologia. Ele já estava feliz que vocês estavam fazendo medicina, Isso. mas tudo bem. E ele, aí surgiu, dentro do primeiro ano da faculdade de medicina, aquela questão da anatomia, enfim, né? Eu gostei muito da área da neurologia, né? Da neuroanatomia, né? E comecei a me desenhar para aquele lado com bastante interesse, assim, porque era uma área muito instigante, né? E todo estudante de medicina gosta da área da neuro, porque é super complexa, né? E a partir do segundo ano, então, do primeiro para o segundo ano, aí o meu pai meio que deu uma empurradinha, assim, ele fez um estágio, colocou, tu vai fazer um estágio agora, tu vai lá na Santa Casa, vai fazer um estágio em oftalmologia para ver se tu gosta. E aí, enfim, fiz um estágio no primeiro para o segundo ano, que quase nenhum estudante de medicina faz, porque tu não sabe nada, né? Tu não sabe... Sim, não sabe... Sabe pouco, sabe anatomia, não aprendeu fisiologia, mas fui conhecer o mundo, assim, da oftalmologia. Achei muito interessante. Gostei porque tinha toda uma questão de clínica, cirurgia, contato com pacientes, E tem sabe? muito essa coisa também junto com a neuro, porque o olho tem uma ligação muito Tem forte. uma ligação muito forte. E isso foi um ponto importante também na decisão de eu fazer oftalmologia, a proximidade com a questão da neurologia, né? Eu não tenho uma relação direta, mas indiretamente participa, né? E foi muito interessante que no segundo ano de faculdade, aí foi um ano muito puxado, porque eu tinha as cadeiras complexas de bioquímica, farmacologia, fisiologia, entre outras cadeiras menores, assim. Eu não tinha tempo eu não tinha horário livre para eu fazer nenhuma outra atividade extra-acadêmica. Eu tinha um turno livre, que era, se não me engano, era uma terça de manhã, e ainda consegui passar para ser monitor numa outra cadeira do primeiro ano da faculdade. Então, meus finais de semana, no sábado de manhã, eu dedicava para monitoria, e o turno livre batia exatamente com um estágio que se fazia dentro da oftalmologia. A faculdade oferecia um estágio dentro de uma cadeira de oftalmologia que era... Bom, daí começou a se desenhar a coisa, né? Aí lá eu acompanhei um professor de Pelotas, o professor Nicolau Leff, e aí o Nicolau me abraçou por um ano, assim, era um internato de oftalmologia. Então, todas as terças de manhã, que era o único turno livre que eu tinha na semana, eu dediquei a acompanhar ele dentro daqueles atendimentos que ele fazia no ambulatório. E aí foi maravilhoso, assim, eu comecei a ver que aquilo ali realmente era algo que eu gostaria de fazer, porque envolvia a clínica, envolvia Pessoas. o atendimento com outras pessoas, envolvia a parte cirúrgica, né? Então aquilo ali para mim foi um marco, assim, botou um sinalzinho verde lá, um sinal de alerta positivo aqui que essa área pode ser interessante. Porque a gente, quando pensa em olhos, né, a gente pensa muito na parte que a gente olha para a pessoa e vê, né, a parte da íris, o formato de olho e tudo. Uhum. Não imagina a complexidade que tem atrás de tudo isso,
que é visível de Uhum. uns para os outros, né? Uhum. É extremamente complexo. Uma vez vocês estavam dando uma aula para a equipe de vocês que eu estava participando, Uhum. eu e a Paty, eu fiquei encantada e surpresa com a minha ignorância de não entender tudo que tinha por trás daquilo. Uhum. É um E vocês mundo, né, transmitiram. Mary? É um mundo, Uhum. sabe? E é um mundo, assim, ó, super interessante, porque a gente não está falando só do simples enxergar. Tem toda uma complexidade de, ai, de nervos, de pressão. E daí, depois nós vamos conversar sobre isso, assim, sobre glaucoma, que é uma coisa assim, impressionante, porque a gente pode ter. Todo mundo fala na pressão alta, né? Uhum. Na pressão alta que a gente controla, toma medicamento, quem tem pressão alta e coisa. Agora, a pressão do olho e o Uhum. quanto isso reflete, sabe? Uhum. Então, a oftalmologia é uma coisa que me encantou, assim, quando eu comecei a entender isso por intermédio de vocês. Uhum. Daquele dia que a gente fez um workshop sobre isso. Uhum. E por isso que eu queria muito que tu participasse. Aí Uhum. eu quero trazer os guris aqui também. Porque eu acho, assim, ó, que as pessoas sabem pouco da complexidade desse órgão e da quantidade de doenças que a gente pode prevenir, pode cuidar antes de ficar grave, enfim, né? Porque a gente está durando muito tempo, Uhum. graças a Deus. Uhum. E é fundamental que a gente tenha autonomia e possa enxergar bem, né? Uhum. Mas voltando um pouco nessa história toda, tá. Daí tu te forma e faz a residência em Passo Fundo. Eu fiz em Passo Fundo. Aí passei em Passo Fundo, fiquei 3 anos lá. Para mim lá foi maravilhoso, porque era uma residência que tinha muito procedimento, era uma cirurgia que tinha uma residência no hospital geral, então a gente tinha uma relação muito grande com a parte de doença sistêmica e olho. A gente tinha, como eram 2 residentes por ano, o volume cirúrgico era grande, então tu operava muito. Trauma, como é uma emergência geral, eu vi de tudo, assim, eu vi aquelas cirurgias de acidente automobilístico, trauma por arma branca, arma de fogo, essas coisas que a gente às vezes não consegue ver, né, no hospital menor, lá a gente tinha tudo isso. Além da Isso parte dá uma mão, né? isso deu mão cirúrgica, né. E além, da parte clínica, que lá foi super boa, né. E lá eu acabei indo para o lado, dentro da minha formação, eu acabei gostando da parte de doenças relacionadas à pressão intraocular, que é o glaucoma. Aquilo ali me fascinou pela complexidade, por ser uma doença crônica, por ser uma doença que precisa de um acompanhamento, eh, às vezes pela vida toda, né. É uma doença também de tratamento clínico, de tratamento cirúrgico, é uma doença que o tratamento vem evoluindo nos últimos anos, o tratamento tanto clínico, quanto cirúrgico vem modificando, né. Então é uma área super instigante do ponto de vista médico. E falando, tá, então assim, ó, já vamos falar então sobre glaucoma, porque eu tenho umas curiosidades, assim, ó. Ela é uma doença silenciosa. Uhum. É uma doença que, na maioria das vezes, ela não dá sintomas, né. A maioria dos pacientes, infelizmente, não apresentam sintomas. Por isso, a gente orienta que o paciente, a partir dos 40 anos de idade, ele tenha uma rotina de acompanhamento anual, porque é na consulta médica que a gente vai conseguir identificar isso. A gente vai conseguir avaliar a pressão do olho, a gente vai conseguir ver o nervo óptico, a gente vai conseguir avaliar o olho do ponto de vista estrutural e funcional. Porque quando o paciente começa a apresentar sintomas da doença, às vezes a gente pode estar numa situação meio tardia para pensar em prevenir dano, né? A gente tem que pensar em prevenir dano de forma precoce. O dano que tu fala É é a cegueira, cegueira. né? Porque é uma doença, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo hoje. No Brasil, a gente tem 2% da população com glaucoma. Isso é muita coisa, né? Então, se a gente conseguir pensar em prevenir isso,
o, o paciente sendo acompanhado, sendo tratado, a gente consegue prevenir cegueira. A gente consegue reduzir dano. E os exames que são feitos no próprio consultório. Sim, o exame básico de oftalmologia, tá? Um exame básico de uma consulta médica. O paciente entra, a gente senta. Como é que é a nossa consulta? Como é que é a minha consulta? O paciente chega na consulta, senta, conversa. A gente tenta entender. Eu tenho um tempo de consulta mais prolongado, justamente para que o paciente possa falar, eu consiga entender. No paciente que já vem com a doença, conseguir compreender qual é a realidade dele. E naquele paciente que está vindo com uma primeira vez, que nunca consultou, enfim, também poder entender por que ele está ali, né? E poder conduzir ele, educar ele de uma forma como ele vai seguir a vida oftalmológica dele dali para frente. Então, no paciente independente do paciente que tem ou não tem a doença. Então, o paciente chega, conversa, a gente faz todos os exames que são a acuidade visual, medida de pressão, avaliação de motilidade ocular, a avaliação de fundo de olho. No paciente que tem a suspeita, por exemplo, de glaucoma ou de outra doença, a gente vai seguir por exames complementares, então, gonioscopia para dar sobrenome a isso, saber se o ângulo dele é aberto, se o ângulo dele é fechado. No paciente, tanto com glaucoma quanto com suspeita de doença de retina, por exemplo, tu vai fazer fundo de olho, tu vai mapear a retina desse paciente. Então, todos os pacientes, desde que não tenham contraindicação, a gente vai dilatar. Né? A gente só não vai dilatar aquele paciente que tem contraindicação à dilatação ou aquele paciente que não queira dilatar. Eu chego lá, chego lá, tô de carro, não vou dilatar, mas beleza. Tá. Aí a gente vai organizar. A indicação da dilatação? Por exemplo, um paciente chega no consultório e a gente identifica que ele tem a parte anterior do olho mais estreita. Ele pode estar com o sistema de drenagem dele mais fechado, né? Então, na dilatação, eu posso fazer com que esse sistema de drenagem se feche completamente. E aí eu tenho um risco de aumentar, um risco é baixo, mas existe, de aumentar a pressão desse olho de forma bem significativa. Aí o paciente entrar numa crise de glaucoma agudo. Então, esse paciente não vai ser dilatado, né? Então, o paciente é conduzido de uma outra forma. A gente vai para os exames complementares. É bastante raro isso, né? Bastante raro, não. Não é tão raro assim, não. A gente vê com uma relativa frequência, né? Então, é raro não conseguir dilatar, por exemplo. Geralmente, a maioria dos pacientes a gente consegue dilatar, mas o fechamento angular, o paciente com ângulo mais estreito, né, ou com glaucoma de ângulo fechado, não é algo tão incomum, né? O ano passado, por exemplo, foi um ano que eu tive, talvez tenha sido um ano que eu mais operei pacientes que chegaram em crise de glaucoma agudo, ou um fechamento angular que justificaram a gente fazer procedimento laser para tentar abrir o ângulo, né? Então, não é tão incomum assim. Não é tão incomum. E tem uma diferença importante aqui. O paciente, falando especificamente do glaucoma, que é a minha área, né? O paciente que tem ângulo aberto e o paciente que tem ângulo fechado, eles têm uma condução totalmente diferente. O paciente que chega que tem um ângulo aberto, faz um diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto, esse paciente a gente tem que tratar ele, mas o tempo do diagnóstico inicial até, por exemplo, se esse paciente não fosse tratado até a cegueira, né, ele é um tempo teoricamente longo. No paciente com fechamento angular, eu faço um diagnóstico de ângulo fechado, esse tempo entre o diagnóstico e a perda é muito rápido. Então, aqui está a prioridade de fazer o diagnóstico precoce e o diagnóstico diferencial entre as duas condições, porque a condição de tratamento é completamente diferente entre os dois tipos de glaucoma. E as pessoas têm glaucoma nos dois olhos ou às vezes só num olho? Boa pergunta. Vai depender, por exemplo, num glaucoma primário, né, que é aquele glaucoma que eu venho com o risco, né, hereditário, genético, enfim, de desenvolver,
Geralmente, eu tenho o risco, eu tenho a predisposição a desenvolver nos 2 olhos. Geralmente não, eu tenho a predisposição de desenvolver nos 2 olhos. Então, eu vou apresentar a doença bilateral, geralmente assimétrica, um olho mais do que o outro. Nos glaucomas secundários, que são aqueles glaucomas provocados por outra condição, por exemplo, paciente em uso que sofreu um trauma, paciente em uso de corticoide colírio usou só num olho, por exemplo. O paciente que teve um quadro inflamatório, um quadro uveítico, que a gente chama, dentro de um olho. Então, esse paciente pode desenvolver glaucoma num olho e não no outro. E tem a ver, porque já que o glaucoma é ligado à pressão, teria também a ver com a pressão arterial da pessoa? Tem alguma ligação ou nada a ver? Uhum. Uma bela pergunta também. O que é glaucoma? Tá? Vamos conversar sobre o que é a doença. Glaucoma é um dano específico no nervo óptico, onde a gente vai ter um dano estrutural e um dano de função, onde o paciente começa a perder campo. Com relação, tá, o glaucoma é a pressão alta do olho. Não necessariamente. Eu posso ter glaucoma sem ter aumento da pressão intraocular. Ah, tá. Eu posso ter o glaucoma que a gente chama de glaucoma de pressão normal. Então, o glaucoma ele é multifatorial, ele pode ser provocado por vários fatores diferentes. Então, a definição de doença antigamente era que eu tinha um aumento da pressão intraocular e isso era glaucoma. Hoje não. Sabe que a pressão ela entra como fator de risco e não exclusivamente como condição para causar dano. Claro que a pressão é onde eu consigo mexer. Entendeu? Aonde eu consigo mexer no tratamento? É no controle da pressão. Tá, e daí te pergunto, esse tratamento é à base de medicamentos tipo colírio ou medicamentos orais? O que tem hoje de tratamento para o glaucoma? Vamos falar sobre isso, mas respondendo aquela tua pergunta da relação com glaucoma com a pressão arterial. Na fórmula lá da pressão arterial, da pressão intraocular, entra a pressão arterial junto. Mas a gente não tem, os estudos não são muito claros ainda numa relação direta no paciente hipertenso ter mais risco de desenvolver glaucoma do que o paciente que não é hipertenso. O que se tem, né, hoje, por exemplo, se dentro dessa subdivisão do glaucoma de pressão normal, a gente sabe que esses pacientes, eles são pacientes que podem ter danos vasculares e os danos vasculares estarem relacionados ao desenvolvimento da doença. Então, o que eu quero dizer com isso? É que pacientes hipotensos, por exemplo, que fazem hipotensão noturna, né, que a variação da pressão do dia para a noite varia demais, esses pacientes, sim, podem ter um dano no nervo óptico, mas por alteração de perfusão lá no nervo, da nutrição do nervo óptico, por estar chegando pouco sangue, pouco oxigênio, né? Então, essa condição existe. Talvez muito mais hoje, né, com relação à hipotensão do que com a hipertensão arterial. Entendi. Tá? A tua outra pergunta foi... A minha outra pergunta é o que tem de tratamento hoje, porque eu sei que tem tratamentos que são conservadores, né, para o início, mas existem cirurgias também. Isso. Com relação à parte de tratamento, o glaucoma, por muito tempo, ele ficou meio estagnado no que era, no quesito tanto do tratamento clínico quanto do tratamento cirúrgico. Tá? O que mudou há 20 anos atrás foi a questão do desenvolvimento de alguns colírios que tinham uma redução importante na pressão intraocular. Então, por muito tempo se ficou na condição de colírio. Né? Então, e ainda né? Se eu pegar lá nos nossos consensos, fez o diagnóstico, a gente começa com colírio, depois a gente tem o tratamento com laser e depois o tratamento com cirurgia, alguns procedimentos cirúrgicos. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos para cá, nos últimos 5, então, nem se fala, a gente teve um avanço muito importante e muito significativo. Né?
a rapidez É, que chegam avanços na medicina está sendo incrível, né? é. E então, assim, com relação à parte de tratamento, né? Então, a gente vai começar geralmente com colírios. Quando o paciente não responde aos colírios, a gente pode acrescentar o número de medicações. Medicação de via oral, né, a gente até usa, mas em situações muito emergenciais, né, a gente não, para o tratamento do glaucoma, a gente não tem um medicamento de via oral que a gente possa usar de forma contínua. O medicamento que a gente usa, ele é para situações específicas, emergenciais, por pouco tempo, até que a gente consiga resolver a situação, tanto clínica ou às vezes cirúrgica, né. E a cirurgia resolve? A cirurgia resolve, né. A cirurgia, ela, no paciente que tem indicação, no paciente que precisa da cirurgia, que ele não respondeu ao tratamento com colírios, que ele não respondeu ao tratamento com laser, a cirurgia entra como uma arma para baixar a pressão desse paciente, né? E ela funciona. Ela funciona. Se tem um medo dos pacientes com relação à parte cirúrgica, e por óbvio, com relação à parte oftalmológica, medo de mexer no olho, enfim. É uma cirurgia complexa, né? Mas é uma cirurgia muito segura, né? É uma cirurgia feita por mãos habilidosas aí, que têm experiência, né, que consigam, que têm experiência no tratamento do glaucoma, por isso que a gente tenta orientar que os pacientes consultem com um especialista na hora de optar pela cirurgia, porque a cirurgia realizada da forma correta, com a indicação precisa, com a técnica ideal para aquela situação, ela funciona muito bem. Por isso que a gente vê que dentro da oftalmologia, normalmente os médicos eles decidem por uma área específica, né? Uhum. É glaucoma, é retina, né? É a catarata, é a Uhum. bléfaro, Uhum. porque é difícil tu pegar um oftalmologista hoje generalista. Uhum. Ele atende a parte clínica, ele também vai cuidar da parte de lentes de contato, óculos e tudo, mas normalmente na oftalmo a gente vê muito a escolha de uma área específica Uhum. para se desenvolver, porque eu acho que essa complexidade toda e a quantidade de avanços que chega em cada uma dessas áreas, tu tem que estar concentrado numa área só, Uhum. ou no Uhum. máximo em 2 áreas, né? Uhum. Porque senão não tem como. Daí, assim, ó, falando de doenças, né? A própria catarata. A catarata também é uma doença e eu acredito que seja uma doença degenerativa, da idade. Eu não entendo muito, mas eu sei que eu vejo assim, ó, que normalmente a, as pessoas, depois dos 60 anos, quando tem a tendência a ter catarata, é que quando começa a aparecer, não aparece catarata normalmente em pessoas jovens, né? Não, é muito difícil, né? A maior prevalência de catarata se dá depois de 60 anos. Então, o que é a catarata? A gente tem uma lente dentro do olho. Essa lente ela é responsável por fazer o ajuste do foco, né? Do longe, do perto. E com o passar do tempo, essa lente vai opacificando. Ela vai mudando a sua estrutura. Ela nasce de um tamanho e ela vai crescendo. Ela vai ficando mais opaca. E na faixa dos seus 60, 65, 70 anos, aí depende de paciente para paciente, ela vai opacificando, ela vai ficando, eu uso um termo vai ficando esclerosada, né? Vai ficando mais envelhecida, vai ficando mais opaca e vai reduzindo a capacidade de visão. Primeiro a gente vai ter uma perda de definição de cores, de contraste, para depois ir aquilo se fechando, vai ficando escuro, né? Como se fosse, gosto de dizer que é parecido com uma lentilha, assim, né? Ela vai ficando escura, tipo um amarelo ocre, um amarronado. A gente olha, às vezes, as pessoas. Isso, e tu consegue ver aquelas cataratas, às vezes, antigamente a gente via mais até aquelas cataratas brancas, né? Que tu olhava a pupila e via a pupila do paciente era branca, né? A gente tem visto menos isso, porque graças a Deus a cirurgia, a gente tem operado mais precoce e os pacientes não chegam, né? A assistência à saúde melhorou muito. E eu né? acredito assim, o volume de cirurgia de catarata deve ser muito grande, né? Hoje é a cirurgia mais realizada na oftalmologia. Hoje
os oftalmologistas que estão se formando hoje, né? Vou te dizer que praticamente 100% deles operam catarata, é o maior volume, E né? essa, sim, normalmente são os 2 olhos, né? Sim, geralmente são os 2 olhos. Geralmente a catarata ela se manifesta simultaneamente num olho e no outro. Às vezes um olho um pouquinho mais, um pouquinho menos, tu consegue operar um olho antes, um olho depois, né? Mas geralmente são nos 2 olhos. Você tem assim, a partir dos 60, 75 anos, tu tem na faixa de 45% da população dessa faixa de idade Vai vai apresentar. ter catarata nessa faixa de idade. Depois dos 75 anos, é na faixa de 75% dos pacientes. Bah, É bastante. é bastante. Então, tu sabe que com 75 anos, praticamente todo mundo tem catarata. Sim. 25% que conseguem levar. Tem alguns pacientes que tu consegue ver que 80, 85 anos ainda estão com o seu cristalino lá funcionando bem. Tu não sabe como é que estão, né? Mas estão lá com seus cristalinos, às vezes não querem nem mexer, porque estão bons, né? Tem transparência ainda, conseguem se virar bem, né? Mas hoje a maioria dos pacientes, depois de 65 anos, a gente já começa a ver uma esclerose. E como os pacientes estão mais, a população está mais ativa, né? Isso que eu Tem ia te um perguntar. paciente com 65 anos hoje tem vida ativa, ele trabalha, ele faz tudo, faz esporte, né? Ele começa a perceber essa perda, né? Então, o paciente chega, mas a minha avó operou catarata com 80 anos. Sim, mas a condição de Mas a avó vida ficava lá, da avó era quietinha, olhando o completamente campo. diferente. Com 65 coisa. anos está todo mundo trabalhando, está todo mundo produzindo, entendeu? Então, o paciente sente a necessidade. E como o paciente está mais exigente, né, ele sente a necessidade de operar, de resolver isso, E de tem melhorar a vários qualidade tipos de de vida. lentes. Sim, dentro desse assunto de catarata, É um mundo à parte. é um mundo à parte, né? Então, a gente tem, a depender do perfil do paciente, da característica do paciente, da necessidade do paciente, né? Se o paciente seja homem, seja mulher, com o que trabalha, a gente consegue oferecer muita coisa legal, né? Para tentar deixar esse paciente mais independente, E né? é uma cirurgia hoje em dia super segura, né? Super seguro, né? As pessoas dizem, mas é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia fácil, né? Não, Nada, não. fácil não, né? Porque Não é uma cirurgia existe que tu cirurgia leva... fácil e todas têm É, risco, né? então, é uma cirurgia que tu leva aí 3 anos dentro da residência para aprender a fazer. Dentro desses 3 anos, às vezes tu vai fazer um fellow depois, né? Para te especializar um pouco mais. Então, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia tranquila, mas é uma cirurgia complexa, né? Uma cirurgia que hoje a gente usa muita tecnologia para cirurgia ser segura, né? Por isso Mas que é muito tranquila. Por isso que hoje em dia a gente vê muito hospitais específicos para oftalmo, né? Sim, sim. Nichou muito, né? É um nicho específico dentro da oftalmologia, né? E tu tem hospitais, Porto Alegre tem vários hospitais nesse sentido que são exclusivamente para fim oftalmológico. Os blocos tem 3, 4 salas cirúrgicas de oftalmologia. Porque tem que também ter equipamentos, tem que ter uma tecnologia específica para isso, que Específica. deve custar caro, então é muito melhor Isso. o hospital oferecer para todo o número de oftalmologistas parceiros irem lá e levar os seus pacientes. Não, e a rotina cirúrgica também é completamente diferente de uma cirurgia geral, por exemplo, assim, né? Então, desde o instrumental, um instrumental menor, é uma microcirurgia, tu tem microscópio, né? Raras as cirurgias oftalmológicas que tu faz sem microscópio, né? A coisa evoluiu tanto que hoje a gente tem dentro da oftalmologia cirurgia com microscópio, cirurgia 3D, né? Tu tem um microscópio específico com uma tela super grande na tua frente, tu usa um óculos de realidade aumentada, né? Uhum. E tu consegue ver como se tu estivesse dentro do olho do paciente. Isso deve ser incrível. É incrível, né? Isso é Então, muito legal. evoluiu muito, né? E a cirurgia é muito segura, muito segura. Agora, uma coisa interessante dentro da cirurgia de catarata, que tem que frisar, importante que a gente está conversando, é que os pacientes vêm com aquela ideia de, eu vou ficar sem óculos, né? Então, essa é uma verdade, sim. A gente vai deixar o paciente independente, tentar deixar ele mais independente do óculos, mas 100% sem óculos é uma realidade, é muito difícil, né? Porque é uma cirurgia que dá muita independência,
ela deixa o paciente, dependendo da lente que a gente vai colocar, o paciente consegue ficar independente tanto do longe quanto do perto, né? Mas para algumas situações específicas, Vai precisar uma de leitura óculos. mais prolongada, talvez ele precise de um óculos. E depende muito do paciente, da necessidade do paciente, né? Tu pega um médico, tu pega um advogado, tu pega alguém que trabalha em escritório, que precisa ler muito, é uma realidade completamente diferente daquela pessoa que não lê, daquela pessoa que Claro. talvez não já está Não tem essa aposentada, não tem essa necessidade. necessidade, né? Tem Então, tudo a ver também com conforto. Cada um tem um nível de conforto, né? é uma, Percepção de conforto. é uma cirurgia que nos últimos anos a gente personalizou muito, né, para o perfil de paciente. Né? Tu tem uma personalização para o perfil de paciente. Daí, Desde que o olho do paciente, as condições sistêmicas do paciente permitam, né, aquela personalização, porque às vezes não tem o que fazer, às vezes tu vai implantar uma lente que vai resolver o problema dele de longe, enfim, ele vai usar um óculos para perto, né? mas daí vem aquilo que tu falasse lá no início, né? A importância de ter uma consulta com calma para escutar o paciente, Sim, para poder captar sim, como é que é essa vida do cotidiano dessa sim, pessoa. sim, sim. Porque a partir daí tu vai poder orientar. A gente chama de chair time, né, o tempo de cadeira. Hoje um paciente que chega na minha clínica, né, e consulta comigo por catarata. Esse paciente, eu faço o diagnóstico, eu informo ele da necessidade, do que ele tem e da necessidade de cirurgia ou não, e optando pela cirurgia é uma outra consulta. Aí a gente faz exames complementares, a gente prepara esse olho, tu prepara a superfície do olho, tu deixa esse olho numa situação ideal, né, para daí fazer os exames pré-operatórios. E aí dentro desses exames, aí eu vou usar mais uma ou duas consultas para definir junto com o paciente aquilo que ele quer, para personalizar a cirurgia para ele, tirando todas as dúvidas. E independente do que o paciente traga de vontade, se ele quer ou não investir nisso, eu informo ele de qualquer forma, porque é direito dele saber o que existe Exato. no mercado de hoje. Né? A Então, gente tem a obrigação de falar para o paciente aquilo que existe no mercado. na verdade, assim, ó, eu acho que o médico tem a obrigação de sempre oferecer todas as possibilidades, da melhor, da mais top, dizendo, o padrão ouro hoje é X, Uhum. o segundo colocado é esse. Deixar o paciente definir. Uhum. Porque se sabe que, por exemplo, os planos de saúde, eles pagam a cirurgia, mas muitas vezes não pagam as lentes, ainda mais a quantidade de lentes novas que tem. Isso. Mal comparando, é parecido com a robótica, Sim, né? exato, eu ia te falar Vamos isso. comparar com a robótica, né? Não é meu campo de trabalho, mas tu tem a possibilidade de fazer a cirurgia aberta, a cirurgia com vídeo, a cirurgia Exatamente, com... sabe? Semana passada eu estava entrevistando um cirurgião geral aqui que exatamente ele estava falando isso. Ele pegou as 3 fases da robótica, Uhum. né? A gente tinha as 3 fases da cirurgia geral. A gente tinha a cirurgia aberta, Uhum. né? Depois a gente vem para a videolaparoscopia, que foi um Uhum. avanço, Isso. e hoje a gente tem a robótica. Até a laparoscopia os planos de saúde pagam, Uhum. a robótica não pagam. Uhum. Mas daí a obrigação do médico é dizer, existe isso aqui que é novo e tem uma segurança gigante e dá um Uhum. resultado X. Tem essas e essas vantagens. A pessoa vai definir, Uhum. sabe? E é É isso aí. importante também o médico saber entender que nem todas as pessoas vão ter condições de pagar aquilo. Isso. Mas dentro da questão financeira, né, do que é investimento financeiro para escolher o que é melhor para o paciente ou não, entra dentro de uma decisão em conjunto com o médico, com o paciente, né? E uma coisa que é importante, nem tudo que é mais caro significa que seja melhor. O melhor é aquilo que se encaixa na necessidade do meu paciente. Aquilo que vai suprir aquilo que o meu paciente precisa. Mas aí é aquilo que eu sempre falo, né? Isso aí é a parte tão sensível da ética médica, Uhum. né? A gente tem Uhum. que... Eu entendo que o médico tenha que trabalhar
dentro da necessidade e de atender a solução para aquele paciente, independente Uhum. do quanto tem financeiro Ah, atrás. sem dúvida, né, Mary? Isso é uma consequência, porque Uhum. a carreira médica ela é longa, Uhum. né? Tu vai ter pacientes de todos os tipos Isso. e momentos Uhum. e necessidades durante essa Uhum. carreira aí. Não precisa ganhar tudo no primeiro momento, não precisa, né, fazer a pessoa, de repente, investir algo que não é tanto financeiramente possível, Uhum. como necessária. Sim. Porque daqui a pouco, aquilo que a gente estava falando agora, tem uma pessoa idosa que não lê tanto, que vê só televisão, que fica Uhum. andando para cá, talvez não tenha necessidade de colocar uma Exato. lente, como uma pessoa de 60 anos, em Isso. plena produção. Isso. É, por isso o chair time, por isso o tempo de cadeira, por isso que tem que entender a Importante realidade do isso. paciente, entendeu? Sentar com ele, explicar e ouvir o feedback dele, o que ele quer também, né? E o quanto ele pode investir, né? Falando do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista de investimento financeiro. É fundamental, né? Acho que isso vem de, como tu falaste, cabe da ética, que não deveria ser, Não deveríamos nem falar nem sobre estar isso. falando sobre isso. É, Ah, sabe? Porque, ah, sinceramente, ética e honestidade é uma coisa que não se deveria precisar falar, sim, mas é necessário falar, é necessário falar. né? É necessário falar. Mas, Eduardo, dentro de todo esse contexto, assim, como é que é a tua rotina hoje de bloco cirúrgico e de consulta? Porque tu Uhum. tem muita demanda de consulta, Sim. né? E é da consulta que vai surgir os casos cirúrgicos, então é muito Uhum. importante. Hoje, como é que tu lida com a tua agenda profissional e a particular também? Sim. A gente sempre tem que entender que a gente tem uma família por trás, né? Então, assim, eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né, os meus filhos são pequenos, então, desde que eu comecei a trabalhar, terminei a residência em 2012, né? E aí, 2013 e 14 eu fiz meu fellow, depois eu fiz mais um pós-fellow em 2015, 16. Eu sempre trabalhei muito. Trabalhava assim, todos os dias, trabalhava final de semana. E na oftalmologia tive a oportunidade de fazer. ah, eu trabalhei num serviço SUS, que era vinculado ao Hospital Banco de Olhos. A gente já atendia no postão do IAPI. Então tinha muito volume. Então eu operava, por exemplo, atendia os pacientes na semana, operava os pacientes ao fim da tarde. Ou final de semana, às vezes a gente fazia Mutirão. tipo um mutirão, assim, mas não a ideia do mutirão, né? A ideia de que a gente foi a ideia do mutirão, aquela ideia ruim, né? Mas não, era dentro do Hospital Banco de Olhos, com toda a segurança, né? Então a gente trabalhava final de semana, trabalhava às vezes sábado de manhã, sábado de tarde. Eu tive a oportunidade de fazer plantão, então eu fazia plantão dentro da oftalmologia, fiz plantão por um bom tempo. Mas desde que meus filhos nasceram, eu reduzi a carga de trabalho. Eu sempre disse para minha esposa, olha, quando eles nascerem eu vou parar de trabalhar no final de semana. Então, realmente, quando a minha filha mais velha nasceu, parei de trabalhar nos sábados. E a minha rotina, e depois que nasceu o segundo filho, então, mais ainda, Mais né? ainda. Então, como é que eu faço hoje, né? Segunda de manhã é meu dia cirúrgico. Então, eu opero segunda de manhã, tenho um bom tempo, assim, opero até o fim, geralmente opero até o fim da manhã. Quando alguma cirurgia se estende, eu tenho um tempo, consigo deixar um tempo mais longo, eu começo o consultório na segunda, sei lá, pelas Um pouco 3, mais 4 da tarde, justamente porque se eu preciso encaixar algum paciente, eu tenho esse tempo, né? Algum paciente mais urgente, enfim, eu consigo encaixar nesse horário. E eu também gosto, como eu opero o paciente de manhã, eu vejo o paciente no mesmo dia. Eu não vejo o paciente no outro dia. Eu tento tirar o curativo já no mesmo dia. No mesmo dia. Então, o paciente opera de manhã, o paciente, final da tarde, vai na minha clínica, a gente revisa, já dou as orientações, ele vai para casa sem curativo, na maioria das vezes. Já enxergando. Na maioria das vezes, sim. É claro que no dia a visão ela está um pouco embaçada, ela fica um pouco mais turva, mas a gente tem aí 24, 48 horas depois, o paciente já está com uma qualidade visual super boa. Aí, terça, quarta, quinta e sexta são meus dias de consultório. Então, daí eu faço a parte clínica sempre na terça, quarta, quinta e sexta. Quartas de manhã é o dia que eu dedico a laser, no início da manhã. Então, eu faço os meus lasers na quarta-feira.
e tento conciliar isso com a vida familiar, né? Então, eu começo o consultório um pouquinho mais tarde, ali 8h40. Eu te acho muito organizado em matéria de tempo. Uhum, E é um limite que tu determinou e que eu acho que é um exemplo para muitos colegas, uhum, tá? Porque o médico precisa saber dizer não para algumas coisas, para uhum, poder dizer sim para si mesmo e para sua família. uhum. Então, se tu não determina essa disciplina, a medicina te atropela. Isso, E daqui a pouco, tu tá arranjando brecha para a coisa mais importante, que é a tua família, sim, que deveria ser o contrário, sim. tá? Então, isso é uma coisa assim, ó, que é um grande exemplo, porque tu é um médico jovem, que Uhum, está organizado na parte de tempo, organizado na parte financeira, organizado como líder da clínica, porque tu e os teus irmãos lideram, né, uma clínica que é uma clínica de um tamanho muito bom, né? E isso depende de organização, né? uhum. É, hoje eu faço, como é que a gente faz, assim, então, terças e quintas eu dedico de manhã cedo para fazer atividade física, então eu faço atividade física às 6 da manhã. Ah, tento fazer nos sábados também, mas terças e quintas, 6 da manhã eu faço atividade física até às 7. Então, às 7 eu volto para casa, arrumo, tomo banho, tomo café, vejo os meus filhos. Eu consigo ver meus filhos todos os dias de manhã. Aí vou para a clínica, passo o dia na clínica. Fim do dia eu consegui organizar de forma que eu consigo buscar eles na escola também. Isso é genial. Então, nesse período de vida, assim, que eles estão pequenos, enfim, eu consigo aproveitar eles também. Ah, e aí, enfim, quando eu chego em casa, sou eu, Eduardo, Pai pai e e esposo. esposo, né? E final de semana também. Final de semana eu dedico o sábado à minha família. Então, o sábado exclusivamente 100% do sábado é dedicado à minha família. Sem No, celular. na maioria das vezes, sim. Como eu tenho paciente cirúrgico, e 100% dos meus pacientes cirúrgicos e pacientes de laser, eles têm meu telefone, às vezes acontece de eu ter que dar alguma atenção para eles. Mas o celular que eu tenho no final de semana é por conta Só por isso. das questões cirúrgicas, porque assim, sem celular. No domingo também, é dedicado à minha família. Mas como eu opero na segunda de tarde, os meus filhos já sabem, na segunda de manhã, os meus filhos já sabem que um período do domingo eu dedico para organizar, a Planejar. planejar cirurgias de segunda, revisar, na verdade, porque elas já estão planejadas antes. Então, Uhum. eu reviso documentação, reviso os receituários que eu vou entregar para os pacientes, reviso se o planejamento cirúrgico, as lentes que foram selecionadas para cirurgias de catarata, enfim. Mas eles entendem isso. Muitas vezes eu faço isso até na clínica. Eu vou para clínica, como eu moro perto, eu vou para a clínica e muitas vezes eu levo eles juntos para eles entenderem a realidade, para saberem qual é a minha realidade de trabalho, né? E a minha família participa disso, meus filhos Isso é muito participam disso, importante, porque para tu saber de onde educa vem. eles. Né? Da onde vem o Não, dinheiro para tudo que é, vão querer no futuro. uhum, É importante entender que tem um momento que o pai está trabalhando. uhum, E isso que tu falasse de revisar cirurgias é fundamental para dar tranquilidade para o médico. uhum, Porque o médico cirurgião, quando entende o tamanho do próximo dia, né? Tipo assim, ó, tu tem determinado que toda segunda-feira de manhã é o teu período cirúrgico. uhum, Eu não sei se tu sente isso, tá? Mas eu já conversei com outros médicos que eles se desestressam quando eles usam esse tempo antes para preparar a cirurgia, uhum, para organizar, para ver um exame, para outras áreas, tem que analisar exames de imagem mais complexos, coisa assim. uhum, O momento que eles dão aquela passada de olho, que é pouco tempo, e sabem que os pacientes vão passar por isso, tu faz tipo um mapa mental. A partir dali, tu fecha tudo e tu realmente consegue aproveitar o resto do teu tempo de uhum, lazer. Tu tá uhum. tranquilo, as coisas é É como se fizesse aquela último resumo antes da prova, sabe? uhum, Dá uma passada de olho, isso é uhum. muito legal, né? É. A gente tem que estar preparado, né? Tu tem que entender que aqui é um pouco mais filosófico, mas o paciente, ele tá te esperando, né? Tu tá domingo na tua casa, é o teu trabalho, essa é a tua realidade.
está organizando a cirurgia, mas, por outro lado, tem um paciente estressado em casa, que vai passar por uma cirurgia no outro dia. Então, é uma questão, eu vejo como uma questão de respeito ao próprio paciente, né? Essa questão do que tu falaste do consultório ali, do tempo de cadeira, né, também, ó. A gente tem que entender que talvez as pessoas entendam, vejam a oftalmologia como uma situação tranquila, mas pega, por exemplo, uma área mais complexa, uma área, o próprio glaucoma, né, que é uma área que os pacientes ficam cegos, que eles perdem visão, assim funciona para as doenças de retina também. É um paciente que está super estressado na tua frente, né? Então, esse tempo de cadeira que a gente dedica, esse chair time, esse tempo para ouvir o paciente, poder explicar, poder tranquilizar o paciente ali, poder ouvir aquilo que está incomodando ele, a percepção que ele tem da doença, você consegue mudar a percepção que ele tem, você consegue mudar, trazer esse paciente de novo a ver uma realidade completamente diferente e tu muda a vida desse paciente. Na verdade, é um acompanhamento quando tu tem o paciente confia em ti, tu tem uma responsabilidade com esse paciente. É uma fidelização. É uma fidelização. É um jogo de confiança aqui, né? O paciente confia o olho a ti. E eu tenho essa percepção de que esse paciente, ele precisa de mim, esse paciente, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar disponível para ele, eu tenho que ouvir ele, eu tenho que tranquilizar ele, né? Eu tenho que aprender, eu tenho que ir atrás do conhecimento, né? Eu tenho que estudar. É o teu papel. É o que tu optou. E no futuro, o que tu pensa pro Eduardo? Como é que tu te enxerga no futuro? Ai, Mary, eu não me vejo muito diferente do que eu sou hoje, assim, sabe? Eu me vejo fazendo exatamente o que eu faço. Eu espero fazer isso por muito tempo. A gente vive hoje uma fase que os médicos trabalhando até muito tempo, né? Esses dias eu atendi um médico e ele me disse, Eduardo, se eu vou te dar uma dica, tu tinha que te aposentar aos 60. Mas eu pensei, meu Deus, eu não me vejo me aposentando aos 60, não, sabe? 60 anos, mas a gente está no auge, né, da tua vida profissional mas eu me vejo trabalhando por muito tempo. Daqui a 10 anos eu me vejo fazendo exatamente o que eu faço hoje, claro, abraçando toda a tecnologia que está por vir, podendo estar presente com os meus pacientes, né, podendo dar essa tranquilidade, abraçar o paciente oftalmológico de forma que ele saia seguro, tranquilo, né. Espero poder ter tempo, continuar tendo tempo com a minha família, né? Então, ter não perder esse foco no trabalho, mas na vida familiar. Eu vejo que tu faz muito bem esse equilíbrio. Ter esse equilíbrio é fundamental, assim, né? É uma questão de saúde mental isso, sabe? Hoje eu vou trabalhar, meu casamento, assim, eu digo que meu casamento é perfeito, assim, porque eu vou trabalhar tranquilo. A minha esposa em casa, né, ela trabalha também, e ela cuida super bem dos nossos filhos. Então, hoje eu tenho eu saio trabalhar, eu tô 100% focado dentro do meu consultório. Quando tu sai do consultório e vai para casa, tu tá 100%. 100%. Isso é o ideal. Porque eu tenho uma vida tranquilíssima em casa. Sei que meus filhos estão super bem, que minha esposa está super bem. E ela me dá toda a segurança para que eu possa trabalhar e cuidar do meu paciente com toda a segurança que ele precisa e com toda a tranquilidade que ele precisa. Uma delícia, né? Isso aí, assim, é um exemplo e um sonho de consumo para muitos colegas teus, sabe? Ter essa organização, assim. É legal poder passar um pouco da minha rotina, né? Mas isso eu trago muito de casa, assim, porque eu vou te dizer, quando meu pai faleceu, eu estava no quarto ano de faculdade, então naquele momento houve uma quebra, né, não sei se um sonho, mas de uma visão que tu tinha de futuro, que tu ia conseguir trabalhar com teu pai, que tu ia viver ter a vida médica entre pai e filhos, né? Uhum. Então, mas ele era assim, o meu pai era uma pessoa da mesma forma como eu sou hoje, assim, eu me espelho muito, o exemplo dele foi fundamental para vocês. Pra gente, assim. Porque os guris também são assim. Os guris também são assim, né? O Gustavo e o Fernando, a gente tem a mesma percepção
de trabalho, de Tu família. sabe que quando eu falo de vocês para outros médicos, todo mundo tem a mesma percepção de que vocês são pessoas muito sérias, sabe? Muito responsáveis Uhum, e que tem essa coisa assim, ó, de muito cuidado no acolhimento do paciente. E por isso que eu queria tanto te chamar aqui para a gente conversar, porque são através desses exemplos que a gente consegue, de uma forma assim, muito, muito pequena, uhum, mas inspirar outros médicos a uhum, seguirem esse caminho. Sabe? O uhum, objetivo aqui do podcast é justamente isso, assim, ó, é mostrar histórias reais, sabe? Sem uhum. nenhum tipo de maquiagem, Sim. para que todo mundo possa assistir um ou outro pedacinho aqui e tirar alguma coisa assim, pô, mas se o outro consegue, por que eu não vou conseguir? E Uhum, fazer alguma mexida nessa carreira sim. para que continue sendo feliz fazendo o que quer, Uhum. mas não perdendo a sua essência com família, com coisa que eu E- acho que tem que ser unido isso, sabe? A É, gente não. não, a gente não é dissociado das Não, coisas. não. É um caminho, né, Mary? A gente, quando a gente começa a profissão, não é fácil, né? É uma profissão que, a vida do médico é uma vida, a vida acadêmica do médico, na sua formação, é uma vida complexa no sentido da dedicação que tu tem que ter, No tempo de o tempo estudo. de estudo. Na parte cirúrgica é uma especialidade estressante, porque tu está aprendendo a operar, tu não quer errar, né? Complicações acontecem e tu te frustra, e aí tu está numa curva ascendente, daqui a pouco a curva cai, e aí tu volta. Então isso tudo vai fazendo com que tu vá crescendo, né, dentro da formação médica, né? Até tu chegar no teu... Mas o início de profissão também é complicado, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a clínica está super bem, né? Mas o início não foi tão simples assim, né? A Não gente sabiam ser não gestores, não sabia ser sabia. gestão, não tinha paciente, né? Às vezes ficava a tarde inteira sentado lá para atender um paciente que aparecia, sabe? Tu tinha que trabalhar em outras clínicas, porque a clínica era do meu pai, né? Ela ficou um bom tempo, tinha alguns profissionais trabalhavam naquele período, mas ficou um gap muito tempo entre o período que meu pai faleceu e a gente começou a trabalhar. Então, muito paciente se perdeu, né? Então, a gente teve tardes que eu me lembro que eu não atendia ninguém, sabe? E entrava em desespero, meu Deus, o negócio não vai andar. Mas nesse período, então, nesse período a gente também foi conhecendo pacientes que acreditaram na gente, né? E eu tenho pacientes que acompanham comigo desde o momento em que eu Tu fui começou. informado, sabe? Então, esse paciente eu tenho um carinho gigantesco, assim, porque o cara acreditou em mim quando eu era um guri novo, Aham. sabe? E ele conseguiu ver, né, em mim, sentir confiança, né? Então, hoje é muito legal olhar para trás e ver, né, aquela clínica que a gente tinha antiga lá no centro de Porto Alegre, que a gente reformou e que a gente conseguiu evoluir e que daquela clínica a gente conseguiu mudar de lugar e foi para um novo bairro, uma clínica melhor, maior, com mais infraestrutura, com tecnologia. É muito legal olhar para trás, olhar para frente, né? E dar um friozinho na barriga, olhar o que que vai vir mais para frente daqui um pouco, né? E a Mas é gente... muito, a gente tem que ter muita consideração e gratidão pela história de início, Uhum. porque foi ela que deu força para estar onde está agora, né? É, Isso tem um é. valor enorme É quando a gente se enorme, dá conta. enorme. E o paciente na minha percepção, e eu sei que na percepção dos meus irmãos também, ele é o centro do nosso trabalho. Porque a gente não precisaria investir, por exemplo, tanto na clínica em termos de equipamentos secundários, equipamentos de diagnóstico, porque a gente consegue isso fora. Mas a gente quer o paciente, a gente quer conseguir resolver o problema do paciente ali dentro e personalizar isso. O paciente entra lá, ele sai com grande parte do que ele precisa Resolvido, resolvido. com É. diagnóstico. Mas a gente está terminando agora. Então, eu queria, assim, ó, te agradecer demais o teu tempo de estar aqui comigo. Eu que Tá? agradeço, Maia. Dentro dessa organização de tempo, conseguir essa horinha para mim, eu me senti, assim, ó, muito honrada com isso, Eduardo. Não. Muito, muito legal, assim. E quero muito convidar uma hora para vocês três virem aqui para a gente conversar sobre como é, né,
3 irmãos trabalharem na mesma área, no mesmo local, Uhum. e cada um tem uma especialidade, cada um tem uma função dentro da clínica, né? Uhum. Muito determinada. E isso Uhum. é fantástico, porque é um exemplo muito legal Uhum. para muitos colegas que estão por aí. Não, o convite vai ser aceito com toda certeza. A gente aguarda ansiosamente. Eu fico muito Mas, feliz com o convite. Eu gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho, Mary. Gosto muito de ti como pessoa também. Fiquei muito honrado por ter me convidado e participar aqui do teu Marycast. obrigada, muito obrigada. Então, pessoal, estamos terminando mais um episódio do Medicast, hoje com o Dr. Eduardo Bortim. Vou convidar vocês para assinarem o canal, para seguirem a rede social do Dr. Eduardo. E até a próxima. Não esquecendo que esse é um episódio que tem o apoio da Elo Forte, que é uma consultoria de investimentos da XP. Um abraço e até a próxima.